Olá, estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que hoje recebe aqui em nosso estúdio o coronel, Fabrício da Silva Martins, ele que é comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar do Sul do Espírito Santo. E muito boa tarde, comandante. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que hoje nós vamos tratar sobre a segurança pública, não só no estado do Espírito Santo, mas principalmente aqui na região sul, Cachoeiro, mas também vamos tratar um pouco a respeito das questões que envolvem segurança e sociedade, que estão ali intrínsecas, Seja muito bem-vindo, coronel. Eu agradeço a visita, boa tarde, Flávio, é um prazer estar aqui com vocês, eu sempre acompanho vocês na rede social e sempre tive vontade de estar presente para discutir com vocês alguma coisa sobre segurança aqui. Muito obrigado. Ok. Então, coronel, a gente sabe que assim, a segurança pública ela sempre está presente nas pautas políticas, nas pautas, nos debates nas câmaras, nas assembleias, E assim, o senhor hoje é responsável por uma região muito importante do estado, E eu queria saber do senhor como é que tá, quais são as estratégias, como é que estão as ações da PM, da Polícia Militar na região sul. Tem avançado ultimamente? Na verdade, a segurança pública é um tema polêmico que envolve toda a sociedade, Coloca-se muito assim a responsabilidade da segurança, nas costas das forças policiais. Na verdade, isso tem que ser discutido para toda a sociedade estar presente, inserida nesse projeto de segurança pública. É todo um contexto, Você não pode fazer segurança pública só com polícia. Não é só a polícia que faz segurança pública, É a participação da sociedade, são os órgãos políticos, os órgãos públicos, é todo um englobamento em volta da segurança. E o nosso setor de policiamento hoje é o sul do estado. É um berço importante da política, da economia do Espírito Santo. Nós temos hoje uma região metropolitana, que eu falo que é a Grande Cachoeiro, que envolve toda essa região em volta de Cachoeiro aqui, que são Castelo, Vargem Alta, Alegre, Guaçuí, enfim, todas essas cidades regionais que estão sob nosso comando. Hoje nós temos uma força policial preparada, e motivada para o trabalho da ostensividade. Da mesma forma, também temos parceria com a Polícia Civil, muito, muito, muito importante. É uma importante força policial que nos auxilia nas investigações, nos andamentos dos inquéritos policiais, nas conclusões e das prisões dos malfeitores, E digo que o nosso trabalho, dentro de um contexto geral, ele tem surtido muito efeito e muita produtividade que tem levantado números importantíssimos aqui na região. Entendeu? Então, dentro de um contexto de forma geral, o trabalho tem sido muito bem feito pelos nossos policiais e a parceria com os outros órgãos de segurança, Polícia Civil, Guarda Municipal, principalmente em Cachoeiro, está sendo bem desenvolvida. Que bom, bacana. O senhor falou aí agora há pouco, que a segurança pública ela não se constrói apenas com a ostensividade, somente com a polícia. Existem outros setores que também contribuem para isso, Por exemplo, na parte de iluminação, uma Sim. boa iluminação, ela termina aqui contribuindo. Como é que o senhor avalia hoje essas questões extra-polícia, nas cidades da região sul? Que contribuem para a segurança pública. Quais são os principais gargalos que ainda a polícia enfrenta nesse sentido, e o que é que assim, o senhor recomendaria a prefeitos, que pode melhorar para contribuir com o trabalho da polícia? Bem, Flávio, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, a parceria com os prefeitos aqui no Sul são praticamente perfeita, 100%. O que a gente cobra muito do prefeito local é a criação do GGM, que o GGM significa a discussão da política de segurança pública de cada região. A gente faz policiamento, mas a gente não tem uma fórmula exata de policiamento e uma fórmula exata para acabar com o crime. Cada região tem a sua especialidade de policiamento. Ou é mais interior, ou é mais comercial, ou é mais industrial. Então, dentro do GGM, você consegue construir propostas junto com os prefeitos, com as entidades não filantrópicas, entidades parceiras, uma construção de um policiamento de forma adequada. Assim, não tem como ter um policial para cada rua, um policial para cada cidadão. Mas temos como a gente construir, levantar através de um mapa do crime,
verificar onde está sendo as principais tipos de ocorrência e empregar o policiamento conforme os levantamentos feitos anteriormente. Isso tudo vem de quê? De uma política de segurança pública. Uma política regional, como as pessoas confundem muito, né? Diz que é dever do Estado a segurança pública. Aí o pessoal desloca muito, a responsabilidade da segurança é do governador. Sim. E esquece que o prefeito tem muito a somar e muito a ajudar. Né? Como, por exemplo, instalação de câmeras nas cidades. Né? Um cerco eletrônico decente, um cerco eletrônico que você consiga, né, identificar os veículos roubados, consiga identificar possíveis autores de crime, ou possíveis assim, foragidos da justiça, que pode estar circulando na região, e com um simples sistema de monitoramento, com identificação de placas e da face, você consegue tirar a circulação veículos roubados, pessoas que são possíveis perpetuadores de crime de circulação. Então você ajuda muitas forças policiais com auxílio da prefeitura local. Entendi. Ainda dentro desse assunto, né, de políticas públicas extra PM, né, que contribui para melhorar a segurança pública, a gente é inevitável não tocar nesse assunto, né, porque a gente sabe que cada vez mais cedo o tráfico, né, o crime tem recrutado as crianças e adolescentes cada vez mais cedo para esse universo. A educação, ela exerce um papel importante nesse contexto, né, Coronel? A educação é primordial. Sim, a gente está vivendo hoje no mundo, né, numa sociedade adoecida pela violência. Sim. Está doente, existe tipo uma pandemia por conta, passando por uma pandemia difícil, agora tem a pandemia da violência, onde as principais vítimas são as nossas crianças, nossos adolescentes e as nossas mulheres, que são vítimas, né, que por serem mais inofensivos, mais com dificuldade de se defender, são os principais agredidos, né, principais afetados por essa doença que é a violência. Né? A gente percebe aí, né, os nossos adolescentes cada vez mais novos, até crianças entrando na criminalidade, porque a gente, de repente, o Estado não consegue alcançar a tempo essas crianças para trazer para o lado deles, e o crime, de certa forma, né, está muito mais assim, em certos locais, muito mais avançado que até o certo poder público. Sim. Então alcança esses adolescentes, esses jovens, eles são introduzidos no crime de forma covarde, porque eles são apenas usados por esses criminosos, eles são simplesmente descartáveis, são assim, objetos descartáveis. Ele tem, assim, o criminoso não tem intenção nenhuma de ajudar o jovem que entra no crime, o traficante propriamente dito. Ele coloca o jovem para ser descartado. E ele mesmo ensina a matar, entendeu? A traficar, a praticar certos crimes, roubos, furtos, ser violento. Então a gente percebe que a nossa sociedade precisa de um impacto assim, de forma enérgica, porque o caminho que a gente vai hoje para a violência, ela não tem volta. É muito arriscado. Entendi. Então, assim, eu queria ouvir do senhor. Eu não sei se aqui a gente tem esse processo, mas existe algum programa da PM, né, que aproxima, no caso, a polícia dos adolescentes através das escolas? Existe algum programa nesse sentido? A PM hoje tem o PROERD, né, que é um programa que ele ensina o adolescente, né, são adolescentes, né, que chega na idade de 12, 13 anos, estão na flor da curiosidade, ensina o adolescente o mal que a droga causa na sua vida, né? De forma direta, de forma pedagógica, né? Até porque você de falar de droga com adolescente tem que ter sabedoria para falar, porque tudo aguça a curiosidade do adolescente, né? Porque você leva e você percebe quando você discute com um adolescente em sala de aula, existe aquela brincadeira, tal, quer aparecer de repente para a menininha, tal, quer ser o cara da turma e acaba sendo influenciado de forma errada ao usar a droga. Então existe todo um método, né? Um método já trabalhado cientificamente, que para poder tirar de circulação essa ideia de entrar na droga. O PROERD é um programa de resistência às drogas, feito pela Polícia Militar em todo o Brasil, não é só no Espírito Santo, em todo o Brasil é utilizado, e que poderia ser mais bem aplicado em nossa cidade, poderia ser muito mais assim, utilizado com nossos jovens e adolescentes em nossa região. Acredito que assim, existe uma carência enorme, mas a gente faz uma meia-culpa também que
podia ter sido feito de forma melhor. Uhum. E assim, o que é que o senhor apontou assim, que poderia ser melhor, né? O que é que falta para ser melhor? A gente precisava de uma aproximação maior, a gente precisava de uma secretaria mais próxima, entendeu, da Polícia Militar, para a gente também dividir essa responsabilidade. Né? Sim, o policial ele vai até a sala de aula, aplicar a aula. Mas precisamos ter assim, todo um processo de aproximação com o secretário municipal de segurança, de educação, até para a gente fazer essa carga horária funcionar dentro da metodologia de cada colégio. Entendi. Então a gente precisa de uma parceria melhor. A gente faz uma meia-culpa também, que não é só a Secretaria de Educação que está falhando, nós também estamos falhando, mas assim, de repente até porque nós hoje estamos assim, a polícia atuando muito na criminalidade, né, para combater o crime, tem faltado pernas para a gente poder atender essas crianças e adolescentes. Mas assim, existe um projeto maior de ser implantado e para o ano que vem nós vamos, se Deus quiser, conseguir implantar de forma aí, a maioria dos nossos municípios aqui do Sul ter pelo menos uma turma de PROERD formada em cada cidade. Entendi. Coronel, assim, tem uma outra questão, o senhor estava falando aí agora há pouco, né, que o PROERD, inclusive, ele atua muito nesse sentido de conscientizar os jovens a respeito de não usar a droga, né, no caso, nesse sentido, de forma pejorativa, né, para não adentrar no mundo do tráfico de uma forma precoce, vamos colocar assim, né, se esse é o termo que a gente pode usar. E aí eu queria saber do senhor, porque é um tema polêmico, né, que também ele está tramitando muito, tanto nas câmaras, principalmente na Câmara Federal, né, nas assembleias e nas câmaras de vereadores também, que é a questão da descriminalização da maconha, né? Então, assim, eu queria saber do senhor, esse é o caminho para que possa também, nesse sentido aí que o senhor falou, tentar tirar esses adolescentes de entrarem ou minimizar a entrada deles no mundo do tráfico? Do meu ponto de vista, é um caminho totalmente averso. Né? Você descriminalizar a maconha, porque a maconha até hoje não foi provado nenhum benefício para a sociedade em prol de uma melhoria da segurança, melhoria da violência. Muito pelo contrário. Né? Qualquer droga, não só as ilícitas, como as lícitas também, elas são assim, levam a pessoa a ficar mais agressiva e violenta. Eu posso citar o álcool também, que é lícito, e ele, mal usado, mal empregado, nossos jovens, que eles vão praticar delitos por conta do álcool, que é lícito. A legalização da droga, para mim, um ponto de vista, é você andar na contramão em direção da segurança pública. Eu sou extremamente contra isso aí. Assim, acho que todas as forças policiais são contra, porque, como eu disse anteriormente, a maconha é uma droga altamente viciante. Ela causa males terríveis para a saúde do jovem, entendeu? Sim. E pode levar ele a ficar mais corajoso a praticar certos delitos. E é um passo para caminhar para drogas mais mortais, como o crack, a cocaína, o LSD. Entendeu? São drogas que não vão ter volta. A maconha é altamente viciante, é uma droga altamente viciante e altamente letal. Ela causa arritmia cardíaca, ela causa câncer de pulmão, câncer de boca, todo tipo. A gente percebe os médicos falando do uso da maconha, a gente percebe que ela não traz benefício nenhum para ser legalizada. Então, nós estamos seriamente contra. Acho que é uma contramão de direção esse projeto, é um projeto que não podia vingar em nossa sociedade, num momento tão difícil que estamos passando hoje, que é o tema da segurança pública em todo o nosso país e em todo o nosso mundo. Né? Entendi. Comandante, assim, a gente sabe que, aí agora a gente vai entrar um pouco, se bem que a gente já está aí nesse terreno, né, falando de poderes legislativos, né, e segurança pública, só que assim, eu queria que o senhor fizesse uma análise um pouco mais assim, aprofundada, né? O senhor, enquanto militar, tem percebido que nos últimos anos tem crescido o número de militares entrando para a política, né? A gente tem aqui no Espírito Santo mesmo, temos o vice-governador é militar, né? Então, assim, o vice-governador não, desculpa, o vice-prefeito, desculpa. Vice-prefeito é militar, a gente também tem o da Vitória, que é o deputado federal, a gente tem o coronel Wellington, o capitão Assunção, deputados estaduais, e assim, eu queria que o senhor analisasse a que se deve, né, esse crescimento. Existe, assim,
É alguma falta e é necessário que o militar entre na política? Como é que o senhor avalia essa situação? Na verdade, a gente não pode assim, isolar o militar da sociedade. Uhum. Né? Nós somos parte da sociedade. Sim. Muito tempo atrás, eles tinham o militar como um bicho-papão. Criava o militar, ele não é da sociedade. Eu sou nascido em Cachoeira e criado aqui. Sim. Minha mãe era professora, meu pai é comerciante, eu sou militar. Sim. Por eu ser militar, eu não posso, de repente, no futuro, posso concorrer a uma política. Eu vejo favorável, porque assim, eu vejo assim, nomes que você citou agora, nomes importantíssimos na política estadual. Pessoas que estão contribuindo de forma favorável e positiva para a política. Uhum. Né? Coronel Guedes, em Cachoeiro, como vice-prefeito. Ele hoje é secretário de segurança. E nós temos uma parceria muito boa com as forças policiais. Ele trabalhou durante 32 anos na Polícia Militar. Então, ele tem uma sabedoria para colocar em prática. O da Vitória foi um cabo da polícia, foi soldado, cabo. Hoje é um deputado federal que tem assim, sabedoria para poder lidar com as legislações penais, que é a nossa pior falha hoje na segurança pública. Além de uma sociedade adoecida pela violência, uma das principais falhas nossas são a nossa legislação penal. Já tem que ser revista, uma legislação penal muito antiga, onde coloca em liberdade autores de crimes que não era para estar na rua. Então, é você enxugar gelo o dia inteiro com a segurança. Então, precisamos, sim, assim, de pessoas, não só militares, né, de pessoas envolvidas na segurança pública. Entendeu? Juízes, promotores, policiais civis, agentes penais, guardas municipais que têm interesse, que têm sabedoria na questão de entrar para poder, na política, poder discutir esse tema com mais sabedoria e com mais qualidade. Eu acho muito importante, eu acho muito interessante a participação. E lembrando que o militar faz parte da sociedade. Ele Sim. tem casa, ele tem o seu CEP, onde ele mora, entendeu? Tem o endereço para receber carta, paga suas contas também, entendeu? Tem seus filhos nas escolas, vai ao médico, paga seu plano de saúde também, se não consegue ser atendido. Então é um cidadão comum, só apenas existe uma legislação em volta que ele é um militar. Fora isso, ele é um cidadão comum, uma pessoa do povo. Sim, falando em cidadão comum, ser militar e tal, é uma curiosidade, né? Assim, qual a importância do militar para a sociedade, sabe? Independente de ele ser político ou não. Como é que o senhor vê isso? Sim, o militar, como pode dizer militar? Eu sou policial militar há 30 anos, né? 30 anos eu sou militar, sirvo a Polícia Militar. Entrei na Polícia Militar com 17 anos. Eu digo que é uma instituição brilhante, né? A instituição militar, ela é uma instituição que funciona. É uma instituição milenar. Desde a época de Cristo, da criação do mundo, já existiam os militares. E ele funciona mais ou menos da mesma forma. As ordens são dadas, as ordens são cumpridas dentro da sua hierarquia e dentro de um organograma funcional. Então, a gente percebe que, eu vou citar um exemplo, no Brasil inteiro, em todos os estados federativos do Brasil, em todos os estados, em todos os municípios, existe uma polícia militar que funciona. Sim. E os modus operantes, em todas as polícias militares do Brasil, eu estou falando do Aipoc ao Chuí, a forma de trabalhar é a mesma. É um soldado, é um cabo, é um soldado que respeita o cabo que respeita o sargento que respeita o tenente, que vai chegar até lá no último cargo de coronel. E aquilo faz andar e faz funcionar. A parte burocrática é uma burocracia funcional. Então, eu acho que muitas empresas hoje grandes, né, têm buscado na vida militar, na caserna, profissionais para atuar dentro dessas instituições para fazer assim, a burocracia virar uma burocracia funcional. Não ser uma burocracia que venha atrapalhar o sistema, e sim beneficiar o sistema. Aquela imagem carrancuda do militar, Sim. ordem acima de tudo, aquilo ficou para trás. Sim. Nós estamos num século da digitalização. Todo mundo tem seu celular, vê sua rede social. Não existe mais abuso de ordens, né? Quando fazer ordem legal não se cumpre. Né? Então, hoje eu vejo assim, o militar é muito avançado, muito funcional, porque tem pessoas que são contra, de repente que não querem a funcionalidade de forma correta, né? Mas a gente já vê o militarismo entrando nas principais camadas de empresas civis aí funcionalmente. Sim, sim. E assim, é algo interessante que a gente tem percebido, né? Assim, eu
olhando as redes sociais, a gente vê muito, assim, algumas crianças, né, voltando a se inspirar, né, a ver o policial como referência, né, aí tem um aniversário personalizado e tal. Então, assim, é uma profissão muito bacana, né, que as pessoas têm certo respeito, né, só que, assim, ao longo do tempo a gente vê também que esses profissionais, o senhor enquanto coronel, e sabe muito bem disso, né, eles, assim, diante da carga de trabalho, né, muitos têm reclamado a respeito de falta de equipamento, salários ainda um pouco defasados. Como é que o senhor avalia essa questão aqui no estado e principalmente em Cachoeiro, né? Ainda existe realmente essa deficiência aqui, assim, essa falta de valorização do policial? Sim, é um tema, assim, de certa forma até complicado de dizer, mas vamos entrar num assunto, já que você foi citado, um podcast, Sim. Estamos ao vivo, vamos falar. Sim. Né? Hoje nós temos, assim, não temos um problema hoje de equipamentos na Polícia do Espírito Santo. Tá. Nós estamos hoje 100% com equipamentos perfeitos. Nós temos hoje os principais armamentos de utilização, tanto letais como não letais. Nós temos equipamentos que faz a detenção de um camarada sem ter que usar arma de fogo, são as pistolas tasers, pistola de choque, você mobiliza o criminoso sem ter que efetuar um disparo. Assim, claro, né, desde que ele não esteja armado contra o policial. Nós temos o melhor fuzil de combate. Israelense. Né? Fuzil israelense, né, que é o Arad. É um fuzil utilizado na Guerra do Golfo, na guerra de Israel lá pelos israelenses, agora no conflito direto. É um fuzil de alto poder de impacto e, assim, devidamente utilizado em locais onde deve ser utilizado. Né? Vamos ser bem claros. E viaturas novas, né? Estão viaturas muito boas, viaturas assim, capacitadas para atender de toda a melhor forma a sociedade. Temos caminhonete para atender no interior, temos carros menores para atender nas capitais, no centro comercial, motocicletas para atender a área comercial, urbana, onde é difícil passar com os carros. Então, a gente não tem problema hoje em questão de equipamento. Questão salarial. Existe uma briga há anos de questão salarial, por uma reequiparação nacional com as demais forças policiais do Brasil. Né? Tivemos um avanço muito bom com o governo Renato Casagrande, que tem sido sempre assim, um parceiro. Ele pegou um Estado na questão da segurança muito debilitado, um Estado que, na época, vindo, né, de um governo que não era solidário às questões policiais. Hoje o governador Renato Casagrande é um parceiro, escuta as associações que hoje discutem a questão salarial. Nós, como comandantes, a gente não discute questão salarial. A gente discute questão de emprego, emprego de tropa, a forma de trabalhar para responder aos anseios governamentais e anseios da sociedade. Quem discute salário hoje com o governo e com os deputados são as nossas associações. São policiais que estão nas associações discutindo por nós. Mas houve um avanço muito bom, a gente teve uma conversa muito boa com o governador e que tem uma proposta de, até o final do seu mandato, o Espírito Santo chegar à média nacional das outras polícias militares em relação ao salário. Então, nós estamos na expectativa e muito confiante no governo estadual. E questão de efetivo, assim? O efetivo é um outro problema. Como eu falei, o governador Renato Casagrande teve um problema, recebeu um estado ele entregou um estado com 10 mil homens quando saiu o governador, e recebeu um estado com 8 mil homens, 2 mil homens a menos na área direta do combate. Policiais na ponta, que a gente fala, são os policiais que trabalham na RO. Nós ficamos praticamente 4 anos sem concurso público. Sim. Passamos 4 anos, passamos 8 anos de um governo, entrou o Renato, ele fez um concurso para 2 mil homens, depois veio mais 4 anos de outro governador, mais 4 anos sem concurso público. A gente sabe que todo ano aposenta uma sétima de policiais e precisa ser recomposto esses quadros dessa mão de obra. E não foi feito. Então, o governador já fez um concurso, ele colocou no seu primeiro mandato 1.000 policiais. Sim. Existe hoje um concurso em andamento para aquisição de mais 1.000 e até o final do seu governo mais 2.000 policiais. Aí sim vai conseguir colocar no padrão de 10 mil homens que ele largou quando saiu no seu último mandato. Mas o que nós fazemos hoje? Né? Hoje nós temos a ISEL, que é uma escala suplementar, é uma escala que você compra a folga do policial, você compra a hora extra do policial e coloca ele para poder trabalhar na sua hora de folga.
Então, o governador fez essa escala, lá você pode pagar a cada policial 4 durante o mês, e a gente compra essa folga do policial e o policial vende a folga para atuar diretamente no policiamento extensivo. Então, isso que está sendo nossa cobertura hoje, nessa carência do efetivo. Entendi. Eu pergunto assim essa questão do efetivo porque as pessoas, a sociedade em si, né, ela termina olhando o policial como um super-herói, como um super-homem, né? Mas como a gente já comentou aqui, o super-homem, o policial, sim, ele é um ser humano, sim, né? Então assim, ele também tem ali sua família e tal. E uma das questões que assim sempre eu ouço falar é a questão psicológica, né, do policial em si. O senhor, eu não sei como é que tá isso aqui em Cachoeiro, né, no geral, mas a gente pode falar do geral para não especificar, né? Como é que o senhor vê essa questão? Porque é uma questão de saúde pública também, né? A saúde do policial, né, daquele que cuida da nossa segurança. Ainda há muito que melhorar, essa questão da psicologia mesmo, né? Existe ainda essa queixa na corporação? Como eu falei, nossos policiais, eles vêm da sociedade, né? Isso. E o reflexo de cada policial é o reflexo da sociedade. Sim. O policial lida diretamente com a violência, diretamente com os crimes e diretamente com a vida e com a morte. É o impacto. Você vai numa ocorrência, de repente, delicada, onde houve um espancamento de uma mulher, o cara identifica, de repente, como se fosse a mulher dele, como se fosse a mãe dele. Então, ele tem que ter todo um preparo psicológico para ter esse tipo de ocorrência. São ocorrências delicadas que o dia a dia, né, só o dia a dia policial você pode dizer como é. Né? Mas, assim, nós temos todo um controle, um tratamento, né, desses policiais que se envolvem em ocorrências mais delicadas, em ocorrência principalmente que assim, existe o confronto, onde o policial ele está na chance de ter que tirar a vida de um criminoso ou perder a sua vida. Então, esses policiais são chamados, né, para um tratamento psicológico e para poder retornar para a rua. Né? Toda uma preocupação. A gente sabe que a gente consegue atingir a todos. Né? A cabeça humana é uma caixinha de surpresa. Né? A gente não sabe. Né? Existem patologias que você já vem desde a sua infância. E eu posso ter policiais com problema psicológico desde a sua geração, desde a sua infância, de criança que ele teve. Isso pode vir aflorar quando ele for um policial. Né? E nós temos muitos policiais hoje afastados do serviço por questões psiquiátricas, questões psicológicas. Mas assim, a gente acredita que seja pelo trabalho, de repente, muito estressante, é um trabalho estressante, é um trabalho de você conviver com uma sociedade hoje que é uma sociedade, como eu já disse e repito, assim, muito violenta, que já está acostumando com a violência. Isso é uma preocupação imensa que nós temos, não podemos acostumar com a violência. Você sentir normal, você ver uma mulher ser espancada, uma criança ser assassinada, isso aí é muito ruim para a sociedade. Mas o policial vê isso o dia inteiro. E isso, ele tendo seu filho, sua mulher, sua mãe em casa, de repente, isso pode afetar mais o seu interior. E se tiver uma patologia interior antiga já dentro dele, pode vir a aflorar como policial. Então, nossa preocupação de comandante é exatamente essa. Né? A gente tentar atender, tentar conversar, tentar acompanhar esses policiais de mais perto. Né? A gente sabe que nem todos a gente consegue. Nós temos assim, vamos citar o exemplo, nós temos problemas de suicídio dentro da Polícia Militar. Né? Alguns suicídios aí que chocam de certa forma, mas são policiais que estavam em acompanhamento. Eles não estavam simplesmente abandonados pela Polícia Militar. Entendeu? Nós temos associações que acompanham e temos a nossa diretoria de saúde, que tem todo um trabalho psicológico que atende esses policiais. Mas a própria sociedade pratica certas contra assim. Então, o policial, por ser da sociedade, pode vir a acontecer, mas choca mais por ser um policial que usa sua farda, um policial que se expõe, um policial que está sempre pronto a pôr a cara à tapa quando vem a falhar. Entendi. É uma pergunta meio que... vou colocar como delicada assim, porque as políticas públicas hoje voltadas para a saúde do policial, elas são as ideais e assim, o que é que o senhor poderia sugerir, né? O senhor acha assim, não, poderia ser melhor em tal aspecto? Assim, o que a gente poderia sugerir? Nós temos muito que melhorar, né? A questão da saúde do policial. Acho que todos nós descuidamos muito da saúde, né?
a gente tem um mau costume, principalmente nós homens, né? Vamos dizer, nós homens temos assim, só procurar um médico quando já está o troço já acontecendo. E a gente vê que a medicina hoje ela é uma medicina preventiva, né? Nós estávamos procurando um médico antes, fazer os exames periódicos, fazer todo o acompanhamento, tomar reposições hormonais, tomar, né, vitaminas, poder melhorar. Mas a gente só vê isso quando está lá na frente destruído. E da mesma forma, a polícia acontece isso, né? Sim. Nós passamos de 4 em 4 anos do engajamento. Todo policial tem que fazer o exame de saúde de 4 em 4 anos. São exames completos. Sim. Todos os exames, inclusive o teste físico, né, que o policial faz de 4 em 4 anos para poder continuar a ascensão dele dentro da sua carreira. Então, eu acredito que esses exames eles podiam ser menos tempo, menos de 4 anos. Assim, de repente, um jovem com 18, 20 anos, quando na Polícia Militar, de 4 anos é um bom prazo. Mas quando a gente vai ficando mais com certa idade, podia diminuir esse tempo e esses exames ser mais facilitados. Né? Hoje o policial custeia, o policial do interior custeia do próprio bolso esses exames. Isso acaba assim, dificultando, né, esses policiais fazerem. Ele pode a Vitória fazer de graça, mas tem que se deslocar até Vitória. Isso custeia e vem a prejudicar essa feitura desses exames, né? Entendi. Comandante, assim, a gente está falando um pouco, né, assim, falamos um pouco aqui agora, um pouco mais voltado para a questão de instituição militar e tal, mas a gente não pode deixar de falar de polícia e democracia. Né? Nos últimos anos, a gente, principalmente nesse último ano aí, nessa última eleição, a gente viu muito, né, a importância da polícia em si, né, em alguns atos que aconteceram, né, em algumas polêmicas que tiveram no cenário nacional. Eu acredito que o senhor esteja ciente do que eu estou falando, né, principalmente do 8 de janeiro lá, né, onde a polícia ela esteve diretamente envolvida. Então, assim, nesse contexto, né, qual o papel da polícia na democracia? A gente sabe que, assim, sempre que há eleição, a gente vê lá que o policiamento é importante para estar ali garantindo, né, o direito de vir. Sempre chamam a polícia para poder garantir, né, no caso, a segurança, evitar algumas práticas, né, que são consideradas ilícitas no dia da eleição. Mas, assim, além disso, né, eu queria saber do senhor, assim, qual o papel da polícia na democracia em si, né? Sim. A função primordial da polícia militar é a preservação da ordem pública. Sim. O que é preservação da ordem pública? As coisas têm que estar dentro do contexto. Né? O seu direito começa quando acaba o meu e vice-versa. Você não pode deixar um avançar sobre o outro. Então, isso que é preservação da ordem pública. Né? E na questão da política, é diretamente isso daí. Todos têm direito de fazer a sua campanha e se expressar da forma que seja democrática, desde que não venha agredir o outro. Né? Se um partido de direita ele pode se expressar de forma de direita, o de esquerda faz sua expressão de forma normal, de coluna de esquerda, desde que não venha se chocar. A polícia está exatamente para evitar esse choque, esse conflito de pensamento, né, que pode vir de forma, na época eleitoral, aflorar e pode vir prejudicar a preservação da ordem pública de forma geral. Então, a polícia age nisso aí. Citando 8 de janeiro. 8 de janeiro foi uma questão muito atípica de toda a vivência política que nós tínhamos no nosso país. Né? Foi uma situação onde que não eram assim, não eram criminosos que estavam na rua, né? Eram a todo instante pessoas de bem que estavam na rua e sendo acompanhado pela polícia militar, né, em todo o seu percurso. Sim. Então, até a invasão, né, do Congresso, a invasão do plenário, eles não eram criminosos. Então não podiam ser tratados como criminosos. A partir do momento da invasão, aí se tornou uma questão assim, a preservação da ordem pública, a manutenção da ordem pública, ela precisou ser de forma mais enérgica. Sim. Então houve conflito com policiais, né? Policiais que estavam para garantir a segurança tiveram que agir de forma mais firme com esses manifestantes que acabaram aí tem lesões e tal, e que não impediu, de repente, a invasão.
né? A gente entende também que foi algo inesperado. Sim. Acho que está sendo apurado pelas pessoas responsáveis, né? Para chegar, de repente, a um denominador de um culpado, ou vários culpados, ou muitos culpados. Sim. Do que aconteceu. Só que a polícia estava lá. De repente, não era a quantidade suficiente? Pode ser. De repente, a quantidade que estava lá não era suficiente para manter a segurança do local e pela quantidade de pessoas que estavam lá. Né? Isso tudo vai ser apurado na frente. Mas é um fato extremamente lamentável para a história política do nosso país. Entendi. E que não se repita, né? Que não se repita. Pois é. Coronel, eu não posso deixar de entrar nesse assunto também, né? Que é uma questão do desarmamento, né? Desarmamento ou armamento da população. O senhor concorda com a máxima de que quanto mais armas, menos crime? Quanto mais armas ilegais, menos crime. Eu não sou contra um armamento legal. Um armamento que a pessoa consiga adquirir passando por todo o crivo que a legislação exige para ele ter o armamento. Psicológico, treinamento de armamento de tiro, ter mais de 21 anos, não estiver respondendo processo criminal diretamente ligado à arma de fogo, violência doméstica, história de violência doméstica. Ninguém que tem história de violência, qualquer um que tiver história de violência doméstica não pode comprar uma arma de fogo. Né? Assim, acontecem crimes com arma legal? Acontece. Mas o nosso principal problema hoje não são as armas legais. Hoje, do meu ponto de vista profissional. Né? Hoje nós temos assim, uma rama de armamentos assim, apreendidos, principalmente em Cachoeira do Itapemirim, que nem de fábrica vem. Não vem de fábrica. São armas semi-artesanais, submetralhadores semi-artesanais, que são feitos por torneiros mecânicos dentro no fundo de quintal, que atiram da mesma forma que uma arma que vem da fábrica. Só esse ano já aprendemos mais de 40 submetralhadores em Cachoeira. 380 e 9 milímetros. São armas altamente letais e muito perigosas. Armas assim, que ela não foi feita dentro de um padrão, então o camarada vai dar um disparo, de repente ela solta rajada, solta 10, 15 tiros uma vez só. Nossa. Então são armas altamente perigosas. Então, meu ponto de vista do armamento, desde que seja legal, adquirido de forma legal, porque tem assim, a compra do armamento, que é a posse da arma de fogo, e tem o porte de arma de fogo. Você portar uma arma é diferente de você ter a posse de uma arma. A posse da arma é para ficar na sua casa, para defender os seus patrimônios, a sua propriedade, e o porte é você poder portar ela na rua. Muito se confunde com posse e porte. Então o cara compra uma arma, não quer dizer que ele tem o porte de levar essa arma para a rua. Ele pode ter a compra legal, mas se ele for pego numa blitz, numa operação policial, com essa arma na rua, sem o porte, ele vai ser autuado em flagrante e vai perder essa arma. Então, o que eu entendo hoje, existe toda uma legislação por trás da compra da arma, que hoje está sendo muito mais, assim, menos flexibilizado pelo governo atual, está dando mais burocracia para se comprar essa arma, e que, do meu ponto de vista, essas armas que são adquiridas de forma legal não trazem problema para a segurança. Entendi. Agora, assim, é porque é um debate, assim, que eu sempre ouço, né? As pessoas falando, não, as consequências de ter uma arma em casa, e aí sempre vai e mostra. Sim. É isso que eu estou falando para você. O cara, para ter uma arma em casa, ele, primeiramente, tem que saber portar essa arma. Sim. Saber a forma de guardar, aonde guardar, né? Para ele chegar a comprar essa arma, ele tem que passar por todo um processo preparatório anterior. Entendeu? Existe a primeira instrução, armamento e tiro. Que o quê? O cara ter todo um processo, como ele vai mexer, manusear e aonde armazenar. Sim. Entendeu? Se ele não conseguir passar por esse crivo, ele não pode ter uma arma de fogo. Porque que pega uma arma, poder mostrar que tem uma arma, apresentar para um filho, para pessoa menor, a esposa, enfim, ele está totalmente fora do contexto daqueles que devem utilizar uma arma, que podem utilizar uma arma em sua casa. Entendi. Assim, a gente está falando de arma, posse, porte, arma dentro de casa. A gente percebe que, inclusive aqui no Espírito Santo, o número de ataques dentro das escolas, né,
ele assim, tem acontecido de forma significativa. Aqui em Cachoeiro, a gente teve até um exemplo recente em que o pai do garoto, né, ele tinha a posse, né, tinha armas dentro da casa de forma legal, né, e assim, o garoto terminou que, assim, estava se preparando, não chegou a efetivar. Mas a gente sabe que em outros estados, situações parecidas, onde os pais têm arma dentro de casa, o adolescente vai lá, por ter sofrido bullying na escola, se utiliza desse objeto para poder praticar ataques dentro das escolas, né? E, inclusive, em alguns lugares, termina em tragédia, né? E aí, eu queria ver com o senhor, né, o ponto de vista do senhor, não só contextualizando com essa questão da posse de arma em casa, mas também com esse aumento, né, no número de ataques às escolas, né? Uma coisa tem a ver com a outra? Vamos voltar lá no início, né? A sociedade, né? Tá. Na sociedade. Sociedade nossa, continuo dizendo, adoecida pela violência. Sim. Nossas principais vítimas são quem? Né? Nossas crianças, nossos jovens e as mulheres. Sim. E as escolas, exatamente, né, direcionada a esse ponto de vista nosso. Onde nós chegamos, né, a que nível nós chegamos que nós temos que proteger as crianças dentro da sala de aula. Sim. Né? A que nível, né, que nós chegamos de nível social e de caráter violento. Uhum. Agora, a questão da arma de fogo, o fato de Cachoeiro em si, né, a arma que foi apreendida com esse camarada aí, que estava com a arma, era uma arma de 1912, era uma arma, ele tinha posse da arma, mas uma arma nem estava em função. Não quer dizer que o menino ia praticar, podia praticar, está prestes a praticar, entendeu? Não podemos dizer que ele não iria praticar, né? Uhum. Mas existe todo um trabalho de levantamento, foi prendido antes, graças a Deus, não tivemos uma tragédia, e foi tirado de circulação esse menino. Não podemos dizer que não vai acontecer, né? Não podemos dizer, né, que vai acontecer. O cara que tem uma arma de fogo não vai usar ela para poder praticar um delito. Quem usa a arma, o ideal é que ninguém tivesse arma de fogo. Sim. O ideal é que ninguém tivesse arma de fogo. Só as forças policiais tivessem arma de fogo. Sim. O ideal. Mas também o bandido não tinha que ter. Uhum. Nem a pessoa de bem, nem o bandido. Nem a pessoa de bem vai se defender, nem o bandido. Sim. Agora, o problema é que isso não acontece. Entendeu? O peso não é ideal. O peso é muito desigual. Aqui se entra muita arma ilegal. O contrabando e transação de armas e drogas é assim, extremamente imenso no nosso país e no nosso estado. A Polícia Militar tem fuzil Arad, o bandido de Vitória também tem. Uhum. Entendeu? Também tem. Em Cachoeiro, hoje não se anda mais com revólver, você quase não prende mais 32, 38. Saiu de circulação. Você só prende pistola 9mm, .40, submetralhadora. Então, como é que você tira o direito do cidadão de bem de se defender com uma sociedade tão violenta e armada? Uhum. Vai chegar ao ponto que o cara vai assim, eu vou entrar na casa que eu quiser, porque só vai ter polícia com arma e os bandidos. Entendi. Aí vai ter uma hora que o cidadão não consegue se defender e o cara vai entrar na casa dele e fazer o que quiser. Entendi. Então, você tirar um direito do cidadão também de se defender e você não tendo condição de bloquear a entrada das armas, é muito arriscado. Sim. Pode vir um problema. Assim, hoje nós temos um temor imenso. Por isso que hoje existe todo um trâmite muito mais delicado para se comprar uma arma de fogo. Sim. Que a liberdade do governo passado caiu um pouco em discussão, principalmente para esses ataques nessas escolas que tiveram no Brasil no ano passado e neste ano. Uhum. Então, o cara tiver qualquer problema familiar, de violência familiar com filho, com esposa, registrado, ele nunca vai conseguir comprar uma legal. Entendi. Entendeu? Então, a gente não pode confundir a pessoa de bem, que está totalmente legal com a sua arma, com aquele que não tem a condição de ter a arma. Sim. Entendeu? Entendi. Só para a gente finalizar essa questão já que a gente tocou, né, no assunto de ataque às escolas, existe aí depois desses ataques que tiveram, foi levantada uma discussão a respeito do melhor formato de segurança para as escolas. A gente sabe que a PM exerce muito bem o papel da ronda, né? Faz a ronda escolar e tal, no entorno. Mas, assim, além do trabalho de inteligência que já vem sendo feito, existe alguma outra forma que assim, possa garantir essa segurança dentro das escolas, uma vez que tá virando tendência, né, esses ataques? Assim? Sim. O que acontece, né?
Hoje a Polícia Militar criou uma companhia independente escolar. Sim. Entendeu? Ela tem todo o monitoramento das escolas estaduais. Né? As escolas estaduais, esses policiais fazem visitas periódicas, fazem identificação dos alunos, todos os alunos matriculados na rede estadual, eles são monitorados. Né? A vida pregressa, possível agressão, é tudo feito um trabalho de inteligência com esses alunos. Por isso que identificou esse aluno aí, né? Apesar de ter sido na rede particular, mas foi identificado por um sistema de inteligência que vigia praticamente todos os alunos, todas as redes de educação. Né? O ideal, o que seria o ideal? Né? O ideal seria uma escola segura. O que seria uma escola segura? Uma escola que o aluno entra, cadastrado, e só o aluno entra. Sim. A porta trancada, com câmera de monitoramento. Se for possível, colocar um vigilante. Pode ser um segurança desarmado, não precisa nem estar armado o camarada na porta, desde que faça o controle desses alunos. E total vigília. Qualquer fumaça que venha, que eu digo fumar, qualquer fumaça de perigo, desentendimento com esses alunos tem que ser já de imediatamente ser apagado para que não se torne um fogo. Entendeu? Que isso pode vir causar. Tivemos problemas aqui numa escola estadual de Cachoeiro que houve uma briga por conta de um namoro, um término de um namoro. Isso aí foi relatado nas redes sociais, que o menino tinha terminado com a menina não conformava, e foi deixando isso acontecer. Sim. Até o ponto que depois a menina foi agredir a nova namorada. Isso causou um pânico, né, no colégio, porque saiu em luta corporal. Aí um dos meninos conseguiu pegar uma arma de fogo, deu um disparo, enfim. Mas aquilo tudo seria evitado no início. Você consegue, vamos conversar, chama para um encontro, vamos bater um papo, entendeu? Então, assim, tem que haver um controle. Hoje, vivendo momentos difíceis. Aí o que eu falo, a aproximação da educação com a segurança, sim, andando junto, sim, esses debates, essas conversas, entendeu? Esse entendimento, né? Identificação do possível partícipe desse problema, né? De se identificar esse possível autor de um atentado, ou então uma simples violência, uma agressão, uma briga, né? Para a gente tirar de circulação antes que venha acontecer. Entendi. Mas, assim, vocês podem ter certeza que a discussão está muito aquecida dentro das forças de segurança. Isso mensalmente a gente discute com todos os comandantes regionais a respeito da segurança, as visitas às escolas com a viatura, com a interação do PROED, a patrulha escolar tem sido feita, mas a gente precisa da participação da sociedade. A denúncia é muito importante, a pessoa de bem denunciando, eu acho muito interessante, tem forma de crime ou então violência nas escolas, ela não precisa se identificar. Sim. Nós temos hoje um programa 181, que é a denúncia, você faz a denúncia vai ser levantada com policiais que vão identificar se é uma denúncia a ser apurada ou não. Você não precisa fazer identificação, falar quem você... Você com medo de se identificar. Sim. Você não quer se identificar porque você quer ficar com medo de uma represália. Então você faz essa denúncia através do 181 e a polícia vai investigar. A gente pede qualquer tipo de informação de possíveis autores, assim, alunos que estejam com algum problema psicológico, tendo tendência, até os pais às vezes querem pedir um apoio, que liguem. Trabalho preventivo. Né? Preventivo. Nós estamos sempre à disposição da sociedade. Entendi. Dentro dessa questão do Disque Denúncia, é coisa rápida mesmo. Ainda é uma realidade essa questão de trotes, né? Denúncias falsas. Vocês têm recebido muitos trotes. Temos sim. Assim, nós temos hoje um CIODES, né? Que o CIODES hoje ele trabalha com a emergência. Sim. Né? Ela trabalha com a emergência, os 190, né? Para atender a sociedade na hora do problema acontecendo. Que hoje, de 100 ligação, 60 são trote. Nossa, gente. Então a gente perde hoje uma mão de obra que podia estar ali, né, atendendo uma ocorrência real para poder atender um trote. Infelizmente, ainda temos esse problema, um problema que eu falo que o cara que pratica ele não sabe o mal que pode estar fazendo para ele mesmo no futuro acionamento da Polícia Militar. Entendeu? Entendi. Então, existe muito trote ainda. Entendi. Comandante, agora a gente vai falar um pouco mais de política local, tá? Assim, diante do trabalho que o senhor vem fazendo na região, né, já há alguns rumores referentes à participação do senhor na política,
né? Então, assim, é inevitável eu não fazer essa pergunta para o senhor, né? O senhor tem pretensões, o senhor, inclusive, corre nos bastidores a informação de que o senhor é um potencial candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Existe realmente, o senhor é pré-candidato a prefeito de Cachoeiro? Ô Flávio, eu falei que eu tenho duas paixões na minha vida, né? Uhum. Assim, paixão profissional, né? Primeira é a Polícia Militar. Eu sou apaixonado pela Polícia Militar. Eu acho que é uma instituição que funciona, ela Sim. tem a funcionabilidade, com todos os problemas que tem que ser corrigido. E a outra é Cachoeiro. Eu gosto muito da minha cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar fora, mas sempre preferi trabalhar na minha cidade natal, que é Cachoeiro. E, de certa forma, se eu for contribuir para a minha cidade de alguma forma, se lá na frente, né, ano que vem, a gente estiver pronto, né, para esse desafio, eu não vou fugir, eu não fugirei ao compromisso com a minha cidade. Entendeu? Então, a gente deixa o nosso nome à disposição das pessoas de bem da nossa cidade, né, que vão lá na frente escolher quem vai ser o nosso futuro prefeito, não vindo de contra, não batendo em ninguém, sendo só um nome que pode ser um possível prefeito de nossa cidade, que é um cargo, no meu certa opinião, é um cargo muito honrado de ser desempenhado. Entendi. Do ponto de vista assim de gestão, né? Então assim, o senhor já está sendo cogitado, né? O senhor assim não nega, né? Se a população quiser, o senhor certamente vai ter que se lançar, né? Então assim, o senhor já deve estar pensando assim, se as pessoas aspiram o senhor enquanto representante, é porque eles veem no senhor um potencial. E aí eu queria saber do senhor assim, o que é que hoje o senhor aponta como o principal gargalo da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que o senhor colocaria assim, caso eleito, eu iria apontar para isso aqui, iria ter isso aqui como prioridade? Sim. Nós discutimos mais ou menos o que seria assim, um dos meus principais trabalhos na cidade. Né? Eu já ajudo bastante a administração municipal, dando, às vezes, até meu espetáculo com os secretários. Eu, por ser cachoeirense, estou sempre tentando colaborar. Não quero guardar nada para mim, entendeu? Se não for eu o prefeito, o futuro prefeito, eu passaria essas ideias minhas, né? Eu acho que Cachoeiro ela precisa retornar à sua origem, entendeu? Aquele orgulho de ser cachoeirense, aquela coisa aquele bairrismo que sempre existiu. A gente precisa melhorar, assim, de certa forma. Eu sei que o governo municipal tem trabalhado bastante para chegar a esse ponto, mas nós precisamos dar mais alegria aos nossos comerciantes, precisamos incentivar o nosso comércio local, precisamos deixar uma cidade mais bonita, de certa forma, para atrair os clientes para a nossa cidade novamente. Assim, dar segurança para a sociedade. Precisamos. Cachoeiro é uma cidade que cresceu muito de forma desordenada. Ela, em 20 anos, ela praticamente dobrou a sua população, né? E os bolsões, infelizmente, de pobreza cresceram. O município não alcançou, né, esses bolsões. Não estou questionando o prefeito hoje, nem o que passou de repente foi o cenário que foi causando, né? E que hoje nós temos que ter esse atendimento para a gente chegar naquele ponto inicial. Aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente que está sendo aliciado pelo crime, que nós estamos deixando de mão e depois nós estamos perdendo espaço para a criminalidade. É chegar até aos bolsões de nossa cidade, mais carentes, levando educação, levando o esporte, levando a cultura, trazendo o que eles têm para oferecer para o município, para aí sim nós conseguimos tirar o poder paralelo do crime com o nosso jovem e nossas crianças. Entendeu? Tirar de circulação. Hoje também eu percebo, Cachoeiro, a gente anda na rua, a gente não tem assim, aquela tranquilidade que a gente tinha no passado. A gente percebe muitos andarilhos pela rua, muitos pedintes nos pontos. Eu não sou contra nenhum mendigo, não sou contra nenhum assim, pedinte. Até um termo muito polêmico, né? Mas quando você chega para abordar esses camaradas, né, o que eles menos precisam é de esmola. São profissionais do pedir que estão na rua. São pessoas que já recebem suas bolsas de alimentação, já recebem seu salário do governo e estão na rua porque virou meio de vida. Entendeu? A prefeitura oferece condição,
abrigo, oferece condição, alimento. As casas de apoio que nós temos aqui, a Igreja Católica, a Igreja Evangélicas, todos oferecem, simplesmente eles se negam a receber esse tipo de apoio dos órgãos públicos. Então, ficam na rua, de certa forma, em certos horários, quando não tem mais ninguém, praticando certos crimes contra o comércio. Tivemos casos aí no passado de um camarada só ter arrombado mais de 8 lojas em Cachoeiro. Um pedinte que diante de dia ele se fantasiava como pedinte e à noite ele atuava de forma aí de arrombar as lojas e roubar as mercadorias. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho, né? E a grande maioria não são de Cachoeiro. A grande maioria não são de Cachoeiro. São importados de fora que vêm para cá. Não vou mandar eles embora, não. Mas nós vamos dar condição. Vamos procurar os órgãos responsáveis, Ministério Público, Poder Judiciário. Vamos identificar todos esses que estão na rua. E se provar que eles estão praticando crime e delito na rua, dá a verdadeira condição que ele tem que responder. Não é porque ele é pedinte, porque ele está à margem da sociedade, por estar no setor desprivilegiado econômico, que ele não vai responder pelos atos praticados por ele. Então, do meu ponto de vista, eu acho que Cachoeiro tem que melhorar muito. Cachoeiro precisa voltar a ser aquela capital secreta do nosso país, né, que sempre foi o orgulho do cachoeirense falar, e voltar a crescer, voltar ao comércio, voltar à educação. Nós temos excelentes universidades em Cachoeiro hoje. Nós temos a oportunidade de ter uma faculdade de medicina em Cachoeiro, a faculdade de odontologia, que trazem alunos de fora, incentivar esses alunos a ficarem na nossa cidade, gastarem no nosso comércio, investirem nos nossos empreendimentos, no nosso imobiliário, enfim. Só assim que a gente vai conseguir alavancar Cachoeiro. Mas sei lá na frente. Ok. Só para a gente finalizar, eu queria só saber do senhor, assim, sendo, né, aceitando esse convite para entrar para a política definitivamente, né? Assim, existe alguma linha partidária, né, que o senhor pretende seguir, né, essa coisa mais direita, esquerda, centro? Como é que seria o Coronel Fabrício, né, na política? O que acontece, partidária? Né? O administrador público, ele não pode ser irresponsável, né? Eu tenho uma visão, não preciso esconder, minha visão é direita, né? Centro-direita, né? Pela minha formação, pela minha vivência militar, não preciso nem esconder de ninguém. Mas eu não posso ser assim arrogante e leviano de receber um apoio de um governo federal que hoje é de esquerda. Eu não posso bater de frente com um governo que vai beneficiar o meu município, caso eu venha a ser um prefeito. É um risco que eu não posso correr, porque não vai estar eu na reta, vai estar o meu povo na reta, a minha cidade. São as pessoas que precisam desse investimento que vão deixar de receber por eu ser extremamente direita e recusar um apoio de alguém de esquerda. Então, a minha filosofia de trabalho, eu sou direito, sou conservador, questões familiares, questões éticas, questões em relação às drogas, em relação à política de criminalização, entendeu? Eu sou extremamente radical referente a essas coisas. Agora, em relação a entendimento, nada que uma boa conversa, um bom alinhamento não venham ser articulado, entendeu? A gente pode não aceitar as coisas erradas, não você ser submisso às coisas que acontecem de forma errada, tanto lá direito como esquerdo. O que vier de errado, tanto na esquerda, na direita, para mim é errado. Não tem que aceitar. Mas eu não sou aquele camarada que bate o pé no chão e que só direitos, eu vou aceitar direito, que a esquerda não tem coisa boa, que a esquerda não faz coisa boa. Não sou nesse ponto de vista, eu sou muito democrático nesse ponto de vista e estou para aceitar boas ideias e para aceitar boas parcerias para a minha cidade. Ok, então estamos chegando ao fim de mais um Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que recebeu hoje aqui o Coronel Fabrício da Silva Martins, que é comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar do Sul do Estado do Espírito Santo. E assim, Coronel, agradeço a participação e abro aí para que o senhor possa fazer as considerações finais para o nosso público. Eu agradeço, né? Você está aqui hoje nesse debate, um debate muito assim, inteligente, um debate que serve para mostrar um pouco do nosso trabalho para a sociedade, dizendo que precisamos muito da sociedade enquanto a manutenção da ordem pública, manutenção da segurança, a participação nos debates públicos são muito importantes. Até eu me coloco à disposição de todos vocês para a gente estar sempre discutindo, né?
essa questão da segurança da nossa cidade, né? Sempre me coloquei a questão dos líderes comunitários, vereadores, para a gente discutir os bairros que estão com maiores problemas de segurança, né? E dizer que vocês estão de parabéns aqui no Notícias, né? É um canal aberto, é um canal que deixa a gente falar o que a gente precisa e que a sociedade precisa ouvir, né? Muito obrigado, agradecido e fique com Deus. Bom final de semana. Ok, então é isso. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.